Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado. Sou graduado e mestre em Engenharia Elétrica, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Esta é a segunda parte de um material que se propõe a apresentar uma metodologia para a realização de um projeto de instalações elétricas. Neste material ainda abordaremos alguns aspectos mais gerais e que são importantes de serem entendidos e contextualizados. Veja bem, a partir do momento que me proponho a elaborar um projeto elétrico, deve haver, por norma, resultados mínimos obrigatórios que devo cumprir. Neste material abordaremos resumidamente essas obrigações. Quem já teve contato com materiais que abordam gestão de projetos já deve ter se deparado com a afirmação de que todo projeto é único. Podemos estender essa afirmação para um projeto elétrico. Cada instalação possui suas especificidades, seus contextos e previsões de uso, suas limitações de recursos, seus objetivos, suas restrições, suas demandas, seu ambiente local. Assim, o que será apresentado na sequência pode ser encarado como uma checklist genérica para nos guiar sobre o que necessito ou não avaliar e ou fazer. Em última instância, as normas nos apresentam, conforme já mencionei na primeira parte, o mínimo obrigatório de ser feito e, algumas vezes, condições que devo avaliar para saber se eu devo ou não especificar algum componente. Por exemplo, na primeira parte citei um exemplo mencionando a questão da necessidade ou não de um projeto de iluminação. Vamos detalhar isso de forma mais adequada mais adiante em outro material. Vimos que, caso a edificação seja uma habitação, por exemplo, a meu critério, posso abrir mão de um projeto e utilizar os preceitos mínimos especificados na 5410, desculpa. É uma opção que eu, projetista, tenho. Obviamente, não fazer o projeto de iluminação pode gerar economias, porém, como tudo no mundo pode ser enquadrado em uma eterna análise de custo-benefício, posso estar assumindo o risco de produzir uma iluminação que não venha atender de forma eficiente as demandas que venham a surgir em determinados ambientes. Aquilo que as normas prescrevem como obrigatório, eu tenho de fazer. Aquilo que depende de algum contexto e ou requisito para que seja feito, eu tenho que avaliar. É obrigação do projetista efetuar essa análise de necessidade e de especificação, devendo ter em mente que o que está definido por norma é o mínimo obrigatório. E volto a afirmar isso. Somente para reforçar. Como mencionado na primeira parte, em nossas considerações utilizaremos como referência a edificação cujo projeto arquitetônico se encontra na imagem. Se pretendemos fazer um projeto elétrico, devemos saber exatamente o conteúdo do documento que devemos providenciar. É importante destacar que a norma se inicia definindo e apresentando uma série de checagens que devo fazer para conseguir adequadamente definir os parâmetros e caracterizar as condições de uso e ambiente que se imporão à infraestrutura que estou para projetar. É obrigatório a identificação desses parâmetros, que partem de informações básicas como a tensão de alimentação, passam por avaliações de ambiente e alcançam tópicos mais complexos, como topologia de aterramento, correção de fator de potência, interferências eletromagnéticas.
Dessa forma, para cada ambiente da instalação, deve-se ter sua caracterização, feita da forma o mais responsável e realista possível, pois são essas informações que nos permitirão identificar muitas vezes necessidade ou não de especificar determinados componentes. Cada característica receberá um código de identificação, de forma que, dependendo desse código mais à frente no texto da norma, prescrições serão feitas de acordo com as opções que eu defini ou escolhi. Não farei, neste momento, um detalhamento de cada um dos itens obrigatórios exigidos por norma de serem especificados, avaliados, identificados, mantidos e ou inspecionados. De qualquer forma, meu projeto deve avaliar cada um desses itens. Obviamente, no memorial descritivo que estou obrigado a produzir, tenho que discriminar detalhadamente minhas metodologias de avaliação, minhas opções de cálculo, minhas decisões e minhas especificações. Estes itens de avaliação obrigatórios passam por sistemas de proteção, passam pelos sistemas e estratégias de segurança e ou auxiliares, passam pelas estratégias de seleção, inspeção, substituição, manutenção, identificação e aquisição de componentes, e abrangem todos os itens associados ao uso, manutenção, descomissionamento, descartes de resíduos e ou componentes. Explicitamente, a norma 5410 também nos apresenta o que o nosso documento, resultado do projeto, mínima e obrigatoriamente deve conter. Aqui, um outro ponto importante. Na tabela 18, 5410, tem-se uma caracterização das pessoas que irão fazer uso das instalações. Como pode ser observado, pessoas com algum conhecimento a respeito de eletricidade, utilizando uma expressão o mais simples possível, recebem o código BA4, advertidas, e BA5, qualificadas. Bem, por que destaquei essa tabela 18 no slide anterior, mesmo que rapidamente? Vamos assumir uma instalação na qual não se prevê equipe permanente de operação, supervisão e ou manutenção, composta por pessoal advertido ou qualificado, aqueles códigos BA4 ou BA5. Para ser o mais claro possível, faz-se aqui menção para instalações elétricas como em residências, unidades habitacionais. Para esse tipo de instalação, a norma prescreve que a documentação a ser produzida como resultado do projeto deve ser entregue acompanhada de um manual de usuário redigido em linguagem acessível a leigos, que contenha um conjunto de informações e regras de uso básicas. Novamente, trata-se de uma obrigação imposta por norma técnica. Também, admitindo-se que as instalações sejam utilizadas como ambientes de trabalho, tem-se normas legais, como, por exemplo, a NR10, do Ministério do Trabalho, que impõe outro conjunto de conteúdos, responsabilidades e especificações obrigatórias a constar em um projeto elétrico. Mais uma vez,
Apresenta-se um conjunto bem básico de itens que devem compor a documentação obrigatória de constar em um projeto elétrico. Na prática, o primeiro passo que um projetista deve fazer é, depois de entender as demandas dos usuários e suas condições ou contextos de uso para as instalações a serem projetadas, deve-se buscar as normas técnicas e ou legais envolvidas com a instalação a ser projetada. Muitos dos usos de instalações possuem regras específicas, como, por exemplo, unidades de saúde ou unidades nas quais irá haver manipulação de produtos com potencial de incêndio ou explosão, ou manipulação de alimentos e medicamentos. Por exemplo, somente com o pleno conhecimento de todas as normas envolvidas é que se pode produzir especificações que garantam o uso seguro das instalações a serem projetadas. Obviamente, não é objetivo desse material esgotar todas as possibilidades ou especificidades. Porém, sempre que julgado pertinente, exploraremos alguns detalhes ou condições mais específicos. Esta apresentação foi aqui incluída para alertar que as normas nos definem o que e como fazer. Principalmente, elas nos definem o que sou obrigado a avaliar e, eventualmente, especificar. De forma bem simples, se entendo o conteúdo do documento que necessito produzir, tenho informações daquilo que devo fazer. Isso é importante porque, na sequência dos materiais que serão produzidos e disponibilizados, aqui neste canal, pode-se ter a impressão de que o projeto elétrico é uma sequência de passos bem definida. Para uma habitação, que será aqui prioritariamente tratada nesta primeira sequência de conteúdos, pode até ser, porém, para ambientes de trabalho, dada a multiplicidade de opções, torna-se complexo e até perigoso criar roteiros definidos e gerais. A rigor, conforme já mencionado, cada projeto é único e, portanto, deve ser administrado com a atenção, contextualização e especificações devidas. Encerramos aqui este material. No próximo, iniciaremos a descrição de procedimentos associados ao levantamento de cargas. Por enquanto, muito obrigado.